Evangelho de João, capítulo 8, versos 11. A quem nos assiste à programação da Catedral Evangélica, é um prazer me dirigir hoje a todo o território nacional. É uma honra levar a palavra de Deus até a tua casa, a tua família. É uma honra anunciar o reino de Deus a você que nos assiste em todo o território nacional. Que Deus esteja na sua vida. Gostaríamos que vocês que compartilham da Igreja Catedral Evangélica entrem em contato conosco. Se um dia você fala, puxa, queria tanto a Igreja Catedral Evangélica aqui no meu estado, na minha capital, na minha cidade, em meu bairro. Nós gostaríamos de saber em que cidade ou qual estado há uma necessidade de colocarmos uma Igreja Catedral Evangélica. Entre em contato conosco. Mande através do nosso portal a sua solicitação e o porquê que você gostaria que esta Igreja Catedral Evangélica estivesse no teu bairro. Através do portal www.catedralevangelica.com.br. Novamente, www.catedralevangelica.com.br. Entre em contato conosco, ou você pode ligar também. O telefone é o 15, o DDD de Sorocaba, 3211-4486. DDD 15, telefone 3211-4486. Entre em contato conosco. Nós gostaríamos de conhecê-los. E quem sabe, através da sua solicitação, do seu pedido, nós vamos estar estudando a possibilidade de inaugurarmos uma igreja no seu bairro, na sua capital, na sua cidade, no seu estado. Que Deus abençoe grandiosamente, independente da sua religião. Espero que este culto, esta palavra, venha ao encontro da sua necessidade. É um prazer pregar a palavra de Deus através dessas emissoras que compõem a programação da Catedral Evangélica, levando a palavra de Deus a milhares de pessoas. É uma honra poder levar a palavra de Deus até você. João capítulo 8, versos 1. Respondeu ela, Maria Madalena: ninguém, Senhor. Jesus perguntou, cadê aqueles que acusavam a ela? Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria que você ficasse agora nessa última colocação. Vai. Que significa o quê? Prossiga. Ande. Continue. Mas tem um porém. E não peques mais. Até aqui. Senhor, fala com tua igreja, com cada um de nós. Que esta palavra venha ao encontro do teu povo. Venha, Senhor, ao encontro do necessitado, do entristecido, daquele, ó Deus, que não está suportando mais a vida. Jesus, nos dá esperança. Só o Senhor é esperança. Só o Senhor é que nos traz a tua graça. E eu te peço, ó Deus, que nesta manhã, nesta madrugada, neste dia, esta pessoa que está nos assistindo, os que estão aqui na igreja, possam ser, ó Deus, tocado pelo teu poder, tocado pela tua graça, reestruturados pela unção do Espírito Santo, se eles, ó Deus, permitirem que o Senhor toque na vida deles. Porque é um livre-arbítrio, é uma escolha. E nós escolhemos te servir e te adorar. Por isso nos aceite. E nos aceite, Senhor, a nossa adoração. É o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vai e não peques mais. Nós estamos muito próximo ao início de um ano. Pode ser que quando esse culto for ao ar, já estejamos em fevereiro, em janeiro de 2016. Por isso que o teor dessa mensagem agora é para que você entenda ou compreenda que nós temos que ter propósitos na nossa vida. Nós temos que ter um propósito, porque um propósito, depois que você cumpre aquele propósito, você vai ter outro propósito e assim por diante.
Qual é o teu propósito? O que é que você espera de uma nova etapa na tua vida? Quantas coisas a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? Eu posso melhorar minha qualidade de vida, meu físico, a minha saúde. De repente, a idade se aproxima e o corpo não tem aquela mesma desenvoltura quando tínhamos 10, 15, 20 anos. Então, o nosso corpo ele requer alguns exercícios para que a gente possa retomar uma boa qualidade de vida. E é bom, de repente a gente fala, não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer exercícios, eu vou mudar a minha alimentação deve ser ela deve ser um pouco mais equilibrada. Eu estou comendo muita gordura, estou comendo muita carne com gordura, estou comendo muito comida com açúcar. Isso não é bom. Isso você vai então fazer o quê? Um propósito de uma mudança no seu corpo físico para que você possa melhorar sua qualidade de vida. E outras coisas que nós podemos fazer para melhorar nossa qualidade de vida, né? Os casados, os que são casados hoje, é bom sentar nesse final de ano e fazer os seus projetos juntos de vida. Os solteiros, os jovens, alguns aqui vão entrar na faculdade, vão fazer um novo curso. Poxa, eu quero fazer essa faculdade, quero morar em tal cidade, tal estado, tal país. Fazer uma projeção. Mas e o espiritual? E o nosso espiritual, irmãos? Porque o espiritual é eterno. E o seu espiritual? Chegar ao final de um ano, ainda não terminou o ano, é um privilégio. Mais um ano se cumpriu. Mas quantas pessoas, ao término do ano passado, 2014, estavam em nosso meio, estavam assistindo um culto, estavam na festa que você estava de final de ano, de 2014 para 2015. E quantas pessoas, entes queridas nossas, foram recolhidas deste ano que passou. Nesse final de ano, ela já não estará mais lá. Ele já não estará mais lá. E quem aqui entre nós pode bater no peito e afirmar que estará no final do ano de 2016 para 2017? Quem de nós aqui pode bater no peito e afirmar que estará no final do ano de 2016 para o início de 2017? Então é um privilégio de Deus. É um presente de Deus a vida. É um presente do Senhor Jesus a nossa vida. Por isso, devemos viver a cada dia como se não houvesse o amanhã. Pensando em fazer o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz assim que quando perguntaram a Jesus quais eram os principais mandamentos, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Que palavra, não? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre tudo. Deus está acima do meu casamento, Deus está acima dos meus filhos, Deus está acima da igreja, Deus está acima da religião. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ao mesmo tempo que teve imagens este ano de 2015 que chocou o mundo, ao mesmo tempo foram imagens que despertou a nossa fé. Quando nós vimos aqueles grupos terroristas islâmicos, aquela doutrina islâmica, que aquelas imagens que percorreu o mundo, daqueles cristãos vestidos de laranja, na beira de um mar, na beira de uma praia, colocados de joelhos, e ali, pegando-se uma faca, um facão, passaram em seu pescoço, os matando. Por que os mataram? Por uma única razão, porque eles não negaram
a sua fé de cristão. Eles não negaram, se cumprindo o que está na Bíblia, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima até mesmo da morte. Até mesmo da morte. E o que mais impactou foi depois que a reportagem, se eu não me falha a memória, acho que foi até a CNN, foi fazer uma reportagem com a família daqueles moços que foram mortos. E as famílias podiam estar revoltadas, dizendo: onde já se viu morrer por causa de Jesus? Onde já se viu morrer por causa de religião? Não. As famílias, mesmo teve uma mãe que perdeu 2 filhos naquela situação, se não me falha a memória. E ela ali falando da fé dela própria e dos filhos por amor a Jesus. Isso é impactante. E a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. A pergunta que eu devolvo é: você tem amado a si próprio? Quando a gente se ama, a gente passa a amar ao próximo, porque a gente quer um dia melhor, a gente quer uma vida melhor para as pessoas. Então é importante se amar. Foi isso que Jesus disse para Maria Madalena: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus disse para Maria Madalena: não adianta você ficar olhando para o passado, não adianta você ficar olhando para os problemas, não adianta você ficar olhando para a acusação. Vai, continua a sua vida, continua a sua história e não peques mais. O que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é o pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Tudo aquilo que a gente não tem prazer, que não há comunhão, que Deus não se agrada, isso é o pecado. O pecado é tudo aquilo que nós praticamos e que a gente não sente paz em fazer. Que a gente fala: não, isso não está certo, está fazendo. Eu não devia estar nesse lugar. Eu não devia estar com essas pessoas. Eu não devia estar bebendo essas coisas. Eu não devia estar me deitando com essas pessoas. Isso é o pecado. É tudo aquilo que você sabe que aquele ato seu não é correto. Não está lhe fazendo bem. Isso gera o pecado. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu, é uma nova pessoa. Vocês vejam como Jesus ele transforma vidas. Quando a gente ouve a história do endemoniado gadareno, ele era um homem, um moço, judiação, que vivia morando nos túmulos. A Bíblia fala que ele andava nus. A Bíblia fala que ele vivia se cortando com telhas. A Bíblia fala que ele quebrava tudo que era corrente e grilhões que queriam prender ele. A Bíblia fala que ele perdeu a família. Nem a família acreditava mais nele. A família colocou ele como um despojo. E quando ele teve o encontro com Jesus, que ele vem encontrando Jesus cheio de demônios no seu corpo, Jesus libertou ele. E a Bíblia fala que o primeiro sintoma de uma mudança de vida naquele moço foi ele mudar o seu aspecto físico. Quando a gente tem a luz de Cristo, o brilho de Jesus, nós mudamos radicalmente toda a nossa situação. Nós mudamos nossa aparência, nós mudamos o nosso jeito de falar, nós mudamos o nosso jeito de viver, nós mudamos o nosso jeito de ser, nós mudamos nossa maneira de ser com a família, nós mudamos a nossa vida. Isso chama-se conversão. Conversão significa o quê? Mudança de sentido. Meu irmão, uma coisa, deixa eu lhe dizer para vocês, uma coisa, eu já tive pessoas que me parou na rua, ou qualquer outro lugar, falam assim: ah, pastor, minha família está indo na sua igreja, está indo lá no seu pastor, mas, puxa, minha família mudou. Eu já ouvi muito isso. É gostoso quando você ouve 2 tipos de pessoas que falam com você. 2 tipos de assunto que aquela pessoa pode falar. Tem vezes que as pessoas encontram comigo e falam assim: pastor, meu irmão está indo na sua igreja, ele mudou, viu? Como assim? Nossa, meu irmão era bagunceiro, meu irmão era beberrão, meu irmão era de dar nó em água.
Mas meu irmão mudou, pastor. Não bebe mais. Só quer ir na igreja, fica lendo a Bíblia lá em casa. Mudou com a minha mãe. Ele era agressivo com a minha mãe. Hoje é um mel com a minha mãe. É tão gostoso quando a gente ouve isso. É tão gostoso quando a gente ouve que as pessoas mudaram para melhor. E é gostoso. Eu ouvi muitas pessoas falar isso. Pastor, minha esposa está indo na igreja lá. Minha mulher mudou, pastor. Verdade, irmão. Nossa, mudou. Ou eu nem chamo de irmão, porque a pessoa de repente nunca veio na igreja. Agora já viu o contrário. Eu vi gente falar assim: minha esposa vai lá na sua igreja, mas não mudou nada. Ela continua chata. Isso não é uma conversão. Nossa, meu pai vai lá na sua igreja, não mudou nada. Briga com a minha mãe, briga com a minha família, briga com todo mundo. Eu me lembro uma ocasião que um rapaz chegou para mim, e ele falou assim: pastor, eu gosto do senhor é gente boa, mas eu não vou na sua igreja. Eu falei, tem um rapaz que joga bola comigo, ele vai na sua igreja, eu vejo ele lá. Toda vez que ele joga bola, depois que acabou o jogo, primeiro, ele vai lá e bebe todas. Aquele rapaz não vinha na igreja. Não vinha na igreja. Ele me falou assim: eu tenho uma vida torta, mas para mim ter uma vida torta como eu tenho, pelo menos eu estou torto. O pior é ele que fala que vai na igreja e tem uma vida torta igual a minha. E o que ele estava falando é verdade. É verdade o que ele está falando, né? Uma vez eu fui no estado e fui aceitar o pagamento de uma conta de um salão, e o dono do salão chegou para mim e falou assim: um homem muito sério, muito honesto, e ele tinha problema assim, moral, ele mesmo, e eu falo isso porque ele falou para mim: pastor, eu tenho problemas morais. Aí eu falei assim: o senhor deve um dia vir na igreja. Aí ele falou assim para mim: olha, pastor, eu só vou na igreja quando eu mudar de vida, eu preciso me mudar, eu tenho problemas. Ele tinha problemas sérios, sabe? Eu preciso mudar. Falei, mas a mudança é dentro da igreja. O senhor tem que vir para a igreja para poder começar a mudança. Olha o que ele me disse. Ele falou assim: eu vim na igreja, isso foi chato, porque ele apontou, ele falou assim: para ser igual a esses aqui, que tem um nome sujo, deve para todo mundo, faz coisa errada aqui na rua, todo mundo vê o que eles fazem de errado, e está aí camuflado dentro da igreja. Eu pelo menos estou fora da igreja, eu estou ciente que eu estou errado. Ele falou isso na minha frente, na frente de todo mundo. Ele falou: eu estou errado, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou pecando, mas eu estou pecando consciente. Agora e eles, que frequentam a igreja, não sai daí e tem uma vida torta aqui fora? É um mau testemunho da sua igreja para todo mundo aqui ver. E eu fiquei tão sem graça porque eu não tinha o que fazer. Sabe por que eu não tinha o que fazer? Porque estava falando a verdade. Ele não estava mentindo. Ele falou a verdade. Até estava um outro pastor comigo, ele falou a verdade, pastor. Então quantas vezes, irmãos, nós não mudamos de vida? Não significa que um cristão, pastor, eu não posso ter erro. Claro que alguém pode ter um erro, irmãos. Eu não estou dizendo que a sua vida tem que ser certinha, certinha, certinha. Tomara a Deus que seja assim. Mas de vez em quando há um deslize, um probleminha. Isso pode acontecer com todo mundo, mas não pode ser constante. Eu já contei para vocês uma vez uma história. Foi real. O rapaz estava na Castelo Branco, por isso cuidado. E de repente uma pessoa atrás dele dando sinal para passar, né? Ele foi, saiu, e quando ele olhou pelo retrovisor, era uma pessoa da igreja. Ele falou: pastor, era da igreja. Eu saí do lado, a pessoa passou por mim, e quando ela passou, eu buzinei, e fez tchauzinho, porque era uma pessoa da igreja, ele reconheceu, ele buzinou e... Só que a pessoa que passou do lado, a pessoa que está buzinando, acho que criticando alguma coisa, de vez de fazer tchauzinho, mostrou um dedo para ele. Imagine que situação. Ele e a pessoa da igreja. Olha que mau testemunho. Por isso tem hora que a gente tem que saber onde nós estamos, o que nós estamos falando, porque as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão nos vigiando, as pessoas estão observando nossas atitudes, nosso jeito de falar, nosso jeito de ser. Por isso que a nossa vida tem que ser transformada. Foi isso que Jesus falou para Maria Madalena: vai,
continua a sua vida, não para não. Mas tem uma coisa agora, a partir de hoje, não peques mais. As coisas velhas se passaram, você tem que ser uma nova criatura. Ah, mas eu falo palavrão. A partir de agora tem que parar de falar palavrão. Ah, eu gosto de falar coisas maliciosas. É momento de parar. Ah, mas eu gosto de tal coisa. É momento de parar com isso. Ah, eu gosto desse filme pornográfico. Chega. Ah, eu gosto de ficar vendo coisas, fofoca dos outros. Acabou. Uma mudança de vida. Chega isso na minha vida, chega na minha casa. Eu tenho que ter uma mudança. Vá e não peques mais. O que significa a palavra vá e não peques mais? É você chegar na sua casa, dar uma geral na sua casa. Deixa eu ver como está a minha casa. Opa, isso aqui é idolatria. Isso aqui Deus não gosta. Meu Deus, por que eu tenho esses CDs aqui, DVDs aqui? Esses CDs, DVDs aqui não faz bem para mim. Nossa, mas por que eu tenho aqui em casa um monte de garrafa de uísque, essas coisas? Nossa, aqui não faz bem para mim não. Chega, eu não quero mais isso na minha casa. Isso é mudança de vida. Mudança, você está mudando o seu comportamento, mudando o seu jeito de que as pessoas se enxergam, mudando. Opa, não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então tem coisas que nós temos que o quê? É isso que Jesus falou para Maria: vá e não peques mais. Eu não quero mais isso. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso. Um exemplo, a gente ouve tanto falar do que o nosso país é considerado hoje um país mais corrupto. Um dos países mais corruptos do mundo. Dói. Mas sabe o que mais me dói? É ver a corrupção generalizada. Porque é muito fácil a gente colocar o dedo na cara, que nem hoje todo mundo. Ah, impeachment. Que impeachment? Quem nós vamos colocar? Você acha que o outro que vai entrar é melhor do que ela? É para rir, né? Que nem ele escreveu uma carta dizendo: estou dodói com a senhora. Meu Jesus, quando comeu o melado estava bom, não tinha dodói com ele. Agora que ele viu que o circo pegou fogo do lado dela, você nunca foi minha amiga? Ô, irmãos, faça-me um favor, você é inteligente. Pelo amor de Deus, isso chama-se traição. Você comeu no meu prato, rapaz. Você comeu no meu prato. Como você foi meu vice? Como que você está dizendo que nós nunca fomos amigos? O que é isso, irmãos? Nós estamos falando de presidência da república. E o país, o que mais me impacta é ver o silêncio dos estudantes. Mostra o baixo nível de estudantes do Brasil que nós temos. As nossas universidades hoje não estão formando pessoas que tenham inteligência para avaliar isso e dizer: chega. Os estudantes em silêncio, vendo todas essas barbáries que estão fazendo com o país. Mas sabe o que mais me impacta? O que me impacta é sair num dos principais jornais de São Paulo a denúncia contra delegados da Polícia Civil, que é a polícia investigativa desse estado, e que mostra um alto percentual de corrupção dentro dessa polícia. Isso me impacta. Me impacta ver no Rio de Janeiro coronéis envolvidos em corrupção, desviando dinheiro de hospitais públicos, hospitais dos militares. Isso me impacta. Me impacta ver pedreiros pedindo para as pessoas: por favor, preciso de 10 sacos de cimento, pegando 2 sacos, colocando no seu carro para fazer a sua casa. Isso é corrupção. Quem nunca ouviu falar disso? Pintor fala assim: 10 tintas, lata de tinta, 8 para você e 2 eu ponho no meu carro para pintar minha casa. Isso é corrupção. É corrupção na polícia, é corrupção na federal, corrupção nas estradas. Quando você para e o policial pede um cafezinho, isso é corrupção. Isso é corrupção quando alguém chega e fala com nota ou sem nota.
Então, como nós podemos melhorar um país? Como nós podemos colocar o dedo na cara da presidente da república? Como nós podemos colocar o dedo na cara de um partido, se nós somos tão iguais a eles ou até pior? Por isso que, se você quer uma nova vida, comece em você. Mãos limpas. Mãos limpas. Eu já contei para vocês que uma vez uma repórter daqui da igreja, eu achei tão bonito o que ela falou. Ela disse: pastor, tem um delegado da Polícia Federal aqui na cidade, que ninguém gosta dele. Por que ninguém gosta dele? Porque ele é muito justo, ele é honesto, não tem preço. Porque muitos, infelizmente, em qualquer departamento do Brasil hoje, até no judiciário em alguns casos, tem preço. Tem preço. Louvado seja Deus por alguns juízes que dá-se a entender não tem preço hoje, que tem uma ideologia dentro dele, não se prostra diante de dólares ou benfeitorias para o seu ego. Em nome de Jesus, irmãos, a igreja, ela tem o poder de mudar uma nação. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. As maiores religiões, as maiores igrejas do mundo mudaram muito o seu país. O maior exemplo dessa história está nos Estados Unidos da América. Todos nós sabemos que a colonização dos Estados Unidos se deu por revoltantes protestantes na Europa, que não concordavam com as ideologias da igreja europeia, principalmente a igreja romana, e eram colocados em navios e mandados para a nova terra, Estados Unidos. Eles lotavam os navios com aqueles revoltantes protestantes, colocavam dentro do navio e mandavam para a nova terra. E quando eles chegavam nos Estados Unidos, os protestantes, eles, por uma linhagem calvinistas, alguns deles, eles faziam aquilo que hoje é tradicional de nós vermos, principalmente aqui no sul do Brasil. Eles construíam uma igreja, uma escola e o cemitério. Igreja, tudo junto. Por isso que quando você vai aqui para a região do Rio Grande do Sul, você vai perceber as igrejas luteranas e as igrejas metodistas tendo esse princípio. Constrói a igreja, do lado da igreja o cemitério, do lado do cemitério a escola. A escola, igreja e cemitério. Porque eles queriam muito que os filhos estudassem. E a gente vê o que foi a cultura norte-americana para as Américas. Você vê hoje a prosperidade que esse país vive, porque eles tiveram essa linha. Um exemplo, domingo é o dia do Senhor. Domingo eu vou para a igreja. Pode ver, a maioria dos filmes norte-americanos, quando fala de família, mostra aquele domingo, todos eles indo para a igreja. Pela manhã é o culto, à tarde, na hora do almoço, eles almoçam todos juntos, e à tarde a família vive em harmonia. Foi uma tradição americana. A fidelidade a Deus, o amor a Deus e o investimento nos estudos. As principais universidades norte-americanas têm linhagem protestante. Tem linhagem com as principais linhas protestantes da religião. Irmãos, se a gente quer mudar o nosso país, mudar a nossa família, começa em nós. Começa por nós. Que você não se prostre diante do Deus da falcatrua, o Deus da malandragem, o Deus das propinas. Pelo contrário, que através de você, através de mim, através de nós possamos dizer: nós queremos um país melhor, nós queremos uma sociedade melhor, nós queremos uma cidade melhor, nós queremos sim uma igreja melhor. Por isso que Jesus disse para Maria Madalena: vá e não peques mais. Continue a sua vida, mas você tem que ter mudança a partir de agora. Você não pode continuar da mesma maneira que você foi até hoje. Precisa ter mudança.
Em nome de Jesus, que você tenha mudanças. Creia que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Não precisa nada na minha nem na sua casa que você olhe e lembre coisas de falcatrua. Que na sua casa não precisa você olhar e falar assim: meu Deus, esse carro eu comprei com dinheiro de propina. Meu Deus, essa tinta que eu usei aqui para pintar minha sala foi toda desviada. O reboque do meu quarto inteiro foi tudo cimento que eu peguei roubado dos outros. Não, você não precisa disso. Você não precisa de um saco de cimento roubado. Você não precisa de uma lata de tinta desviada. Você não precisa de um desvio de R$1.000, R$2.000, não. O pouco com Deus é muito. Se coloque em pé. Maria Madalena, o que ela era? Uma prostituta, dá-se entender isso. Depois ela se tornou o quê? Uma seguidora de Jesus. Vá e não peques mais. Eu não preciso, o meu velho homem vai morrer agora. A minha velha mulher vai morrer. O Senhor vai multiplicar os meus celeiros. O Senhor vai multiplicar a minha vida. O Senhor vai abençoar. A Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás de nós. As bênçãos vão nos atingir. Quando nós estamos no princípio de Deus, você não precisa correr atrás de nada. Não significa que também você vai deitar e ficar esperando o mundo girar. Não. Mas as bênçãos vão te alcançar. Porque você está embaixo da bênção de Deus. As bênçãos do Senhor estão sobre tua vida. E irmãos, se nós conseguirmos contagiar, não é contaminar, é contagiar as pessoas. Se nós pudéssemos contagiar milhares e a gente exigir um país mais justo, um país mais honesto, que nem agora, você que me assiste, este ano, 2016, é um ano de eleições municipais. É muito importante nós sabermos quem serão nossos prefeitos, nossos vereadores. Cuidado, veja o histórico, cuidado com muita propaganda, cuidado com propagandas riquíssimas. De onde vem esse dinheiro? Com certeza, a vitória daquele candidato, ele deve depois favores a quem? A empreiteiras, a bancários. Por isso que muitas cidades depois fica presa, não desenvolve, porque aquele candidato A, B, C, D ou F, ele está preso com empreiteiras, com empresários. Cuidado, avalie quem são as pessoas. Cuidado, outra coisa que nós temos que dar um basta na nossa nação, é pessoas que ficam pulando de cargo em cargo. Se elegeu deputado, agora eu quero ser prefeito. Que é isso? Eu votei para você como deputado e não como prefeito. Eu votei em você como senador, não você como prefeito. Eu votei em você como deputado estadual e não como vereador. É você e eu que temos que dar um basta nessa sem vergonhice, nessa canalice política que existe no nosso país. Quando nós dissermos chega, não, você vai ser o menos votado. Meu voto você não tem. E vou propagar que ninguém vota em você dessa maneira. Pode ter certeza que nós vamos dar um basta a muitas coisas na nossa nação. Fico feliz que o nosso programa hoje estende para a rede nacional. E se você puder contagiar as pessoas, falando sobre mudança de vida, pode ter certeza que você está semeando, jogando sementes, para que haja um futuro melhor. Coloque as mãos no teu coração, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Bendito seja o Senhor. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos pela nossa presidente. Nós oramos a Deus pela nação.
nós oramos por dias melhores. Mas para que isso ocorra, devemos aprender com a tua palavra. E como o Senhor disse a Maria Madalena, vá e não peques mais. Assim queremos agir, andar e viver contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A quem nos assistiu, fique na paz com Cristo Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.